Ô Roberto, uma coisa que a gente tem citado, já falei aqui, e algumas pessoas têm falado também, o time do Corinthians ele tem mantido uma linha de coerência, uma linha de trabalho. Então você olha, desde que o grupo que você faz parte, Andrés, o próprio Mário, embora tenha havido alguma desavença, mas esse grupo, desde que assumiu, ele teve 3 treinadores. Ele teve o Mano, o Tite, o Adilson ficou um pouquinho, mas são esses mesmos treinadores, ou seja, pensa-se mais ou menos igual. Acho que isso ajuda bastante também, né? Eu acho que é um dos motivos do sucesso do Corinthians, é a manutenção do seu treinador. Nós já vimos num passado que o Corinthians, em alguns resultados negativos, substituiu o treinador e com isso nunca obtivemos sucesso. E se você for olhar os clubes que estão mais regulares no campeonato são aqueles que mantiveram os seus treinadores. Então essa fórmula de ficar trocando treinador, ela pode até existir uma troca de treinador, desde que o motivo não seja o resultado, ou porque desentendimentos, ou o treinador quer ir embora. Então... O Mano foi para a seleção. Sim. Mas assim, então, manteve-se uma linha de trabalho. É muito parecido o jeito de trabalhar de um contra outro. Nesse estilo que eu falo. Eu quero dizer o seguinte, o Atlético, desculpe, o Internacional, saiu o Diego Aguirre, eles trouxeram o Argel. Eu não estou querendo o nível... Mas muda o estilo do treinador. O São Paulo, saiu o Osório, eles trazem o Doriva. Eu não estou nem querendo falar se o nível do profissional. É outro jeito de trabalhar. Nesse aspecto eu digo que o Corinthians seguiu mais ou menos uma linha, né? Isso é verdade. É tanto verdade que o Tite aproveitou bem a reforma que o Mano Menezes fez. Né? E a recíproca foi verdadeira também, claro. O estilo de jogo dele. E você dá o seu toque pessoal, mas você faz uma coisa a maneira de jogar, cada treinador põe o seu. O estoque de jogadores está lá. Claro. É isso aqui que você precisa ter para trabalhar e é o que nós temos. Se cada treinador que sai, você tem que reformular, manda todo mundo embora e traz jogadores que o treinador quer, não tem fim. Se o jogo for outro, vai ter que fazer isso, né? No departamento profissional do Corinthians. Hoje, incluindo os meninos da base, 32. Tá, os meninos da base não dá para, se eles não forem eficientes... São 5, né? Não, são 7. Não dá para jogar pela janela, mas os profissionais mesmo são 35, né? 32. Com os meninos. 32. Tira 7, que são 7 meninos. Você acha que é um número elevado? Não, eu acho que é ideal. É ideal. Nós sempre trabalhamos em torno de 30, 31, 32, fica nesse número aí, já chegou até ter 28, você fica no número numa média de 30. Estou perguntando isso, assim. Roberto, porque eu andei observando aí nos grandes clubes, inclusive no Corinthians, alguns jogadores, por exemplo, amanhã é segunda-feira, alguns jogadores já marcam o churrasco do próximo final de semana, às vezes até no horário do próprio jogo do time, porque eles têm certeza que não serão utilizados, não serão relacionados, não serão convocados. Então, para eles, não existe final de semana. O que você pensa sobre isso? Você não acha que são elencos inchados? Alguns jogadores claramente não têm nenhuma chance, estão lá para fazer treino. Aliás, o São Paulo está inovando, né? O São Paulo fez um treino invisível. Uma coisa bacana. Treino invisível? Isso, sem adversário, só o time titular. Não, ganhou, né? Ganhou. Não, empatou. Empatou Só faltava perder. Não, mas isso não importa. É igual o WO, o time conseguir perder. É para corrigir posicionamento, mas eu estou ironizando. O Sininho fazia isso, mas né? O que você pensa sobre isso? Você não acha que tem que usar o jogador, se ele não serve, quando acabar o ano, ter logo boa tarde, fica com o elenco enxuto, já que estamos nessa luta permanente para redução de custos? Na realidade é assim, o elenco, quanto menor ele for, para o lado financeiro é melhor. Agora, para o lado técnico, não é bom. O ideal é que você tenha 2 jogadores por posição. Nós já tivemos alguns exemplos. O exemplo agora, bem recente, foi o caso da lateral esquerda, que nós perdemos 2 jogadores e o Tite teve que improvisar o Iago, que não é. Você está falando no titular e um reserva, é isso que você está dizendo? No titular e um reserva. O titular e mais 2. Não, titular e um reserva. Então, 23. São dois jogadores por posição. 24. Sendo que goleiro você tem um pouco mais, né? 24. Então você vai vai dar uns 28 jogadores, que sempre. Aí você acaba mantendo por conta de alguns que ficaram que tem contrato, e isso sempre vai ser remanescente de um ano ao outro, não tem como.
mas é mais ou menos isso, não tem muito segredo porque a gente sabe que num campeonato como o Brasileiro longo, e você não disputa só um campeonato, você disputa normalmente o Brasileiro com a Copa do Brasil, o Paulista com a Libertadores, e você perde jogador, ou por contusão, ou por cartões, enfim, você tem que ter um elenco e qualificado, senão você não vai em nenhuma das competições, você vai vingar. Godoy, sua pergunta para o Roberto Andrade? O pessoal lá daquele botequinho que o Garrafa frequenta lá, o pé para fora, quer saber, presidente, você disse aí 23, 24 jogadores, 25, é um pouco quantos jogadores o Corinthians paga por mês? Todos que estão lá. Tá. Todos que estão lá, Lógico. mas tem quem não está lá que ganha também. Alguns estão emprestados, hoje são 32? poucos. O que nós temos no elenco são 32. 60. Hoje emprestado, o Corinthians não deve ter 3 jogadores. E tem jogador lá que ganha também e não é aproveitado ou não? Como assim? Eu tenho informações, inclusive... Então pergunta quem é, porque senão então, não consigo eu tenho responder. Informações que até o filho do André Negão está lá vinculado e não é usado. Não é usado, não. Ele foi emprestado, foi devolvido. O contrato dele se encerra agora em dezembro. Então, nesse esquema de jogador que está emprestado ou vinculado ao clube não é utilizado, a folha de pagamento do Corinthians inclui quantos jogadores profissionais remunerados mensalmente? Olha, na realidade nós temos alguns jogadores que estão emprestados que eles são amadores, são jogadores que deu a idade de amador, não subiu e está emprestado. Então, eu não considero ele profissional, ele está emprestado. Se você for considerar isso, eu devo ter emprestado hoje 4, 5 jogadores que são da categoria de base, mas no elenco profissional hoje não tem mais ninguém fora. O único que estava fora era o Rodriguinho, que retornou e está conosco. Não tem mais nenhum jogador Pato, né? emprestado. O Pato, que é um caso que... O Pato. Isso vale como experiência para o cara sair para pegar jogo. Isso aí ainda cai. O fato de você emprestar não significa que você não quer. Às vezes pode pegar a rodagem. Só uma coisa, deixa uma entrevista, o Chico e eu, há um ano mais ou menos, com o Mário Borg, e ele falava que a folha do Corinthians era de 10 milhões, a folha de pagamento. Como é que está hoje? Subiu, 8. Diminuiu? 8. Diminuiu 20%. Com a saída do Guerreiro, do Fábio com todas as mudanças que nós fizemos, outros jogadores também, nós trouxemos a folha para 8 milhões. Petros saiu também. O Fábio Santos. Fábio Santos. Então, pessoal, uma coisa que eu ia falar, eu errei. O Atlético, o Paranaense não ganha 10 jogos hoje com a derrota do Corinthians, tá? Eu me enganei. Então você vê, realmente o Godoy tem razão. O time está ruim. Não, mas é um belo jogo. Mas lá dentro o Godoy assusta. Eu vou falar agora pra você. De fora olhando assim, é um time medíocre. Tanto quanto a competência do presidente que dirige o Atlético Paranaense. Aí realmente é medíocre. Ele é nefasto mesmo. Time é medíocre, o presidente é medíocre e o reflexo no campo é de um time que é administrado por um presidente medíocre. Michele, o nosso telespectador, por certo, quer falar com o Roberto Andrade. Muitas perguntas chegando aqui para o presidente do Corinthians. O Fernando Ferreira Bicudo da Vila Maria aqui de São Paulo, pergunta: Roberto, não houve renovação com o Guerreiro. Como anda a renovação do Renato Augusto? E a outra questão aqui que manda é o Adriano Guilardi, de São Paulo. Ele quer saber do presidente sobre uma auditoria de uma empresa que cuida das franquias do Corinthians, de uma reportagem que saiu essa semana na Folha de São Paulo, mostrando que a empresa que cuida do fiel torcedor ganha 50% dos ganhos. E também os nossos telespectadores questionam sobre a Odebrecht ter saído da Arena Corinthians sem terminar as obras. Como que vai ficar essa questão? Então vamos lá por partes. A Odebrecht acabou a obra e nós temos um contrato com uma empresa, estamos também contratando uma outra empresa que faz verificação de término de obra, para a gente dar como concluído a obra ou não. Então é uma empresa especializada que vai conferir se tudo que estava no memorial descritivo da Odebrecht foi cumprido. Enquanto isso não for, esse relatório não chegar nas nossas mãos, a gente não pode falar nada, porque tudo que a gente vê está lá, mas é o que não vê que é o mais importante. Então, nós temos que aguardar a conclusão desse trabalho para depois a gente falar alguma outra coisa. Em relação à SPR que ele falou, a auditoria também está em andamento, não foi findada ainda. Estamos aguardando, acredito eu, que mais uma semana, um pouco mais, vai ser feito um relatório e a gente vai avaliar, ver o que está acontecendo e o que não está. Vale lembrar que
a SPR tem um contrato conosco e dentro desse contrato cabe uma auditoria, por isso que eu pedi para que fosse feita uma auditoria, para simples conferência está tudo em ordem. E o Renato Augusto? Renato Augusto, já dei um alô a ele, a gente está próximo de sentar, mas eu não vejo problema nenhum com o Renato Augusto. Nós não sentamos por falta de tempo, essa correria de treinamento, eu também correndo para o outro lado, mas não vejo problema nenhum, porque ele já mostrou vontade, já me disse que quer ficar no Corinthians. Roberto, a gente falou passando do Pato, e essa semana saiu uma foto, a semana passada, do Pato com o Andrés, eu não sei se você estava na foto, não, que ia, mais alguém. É claro que o Corinthians quer vender o Pato, óbvio, seria um ótimo negócio para o Corinthians, se livrar do jogador que não deu certo lá. Como é que está isso? Ele vai ser vendido? Tem uma negociação? Não, nós vamos procurar fazer um trabalho aí no fim do ano, dezembro e janeiro, que é a janela. É vontade do Corinthians que o Pato seja vendido, como é dele também. Agora, caso isso não aconteça, ele vai voltar a trabalhar no Corinthians. Ele tem contrato conosco. Seria o caso? É no fim do ano? Acabou o campeonato em dezembro, tem as férias de 30 dias. Quando se apresentar o elenco, se ele não for negociado, ele vai se apresentar ao Corinthians. Sem problema nenhum. Termina agora. Chico. Roberto, eu aproveitar que nós estamos vendo imagens dos gols do Pato no São Paulo. Você acha que esse empréstimo para o São Paulo foi benéfico para o Pato e benéfico para o Corinthians também? Eu acho que ele readquiriu uma confiança que talvez ele conosco não acabou não tendo. Eu acho que ele cresceu bastante o futebol dele. Eu considero hoje o Pato o melhor jogador de São Paulo, na minha opinião. Vem fazendo gol, vem jogando ótimas partidas. Eu não acho que sim, viu? Acho que foi e pro Corinthians foi também, porque afinal de contas veio o Jadson, né, que é um dos melhores jogadores do time. Exatamente. O negócio foi muito bom aos dois, né? O Pato que contribuiu para o futebol. E me diga uma coisa, no seu critério de avaliação, você pode até dizer que o Corinthians ainda não é campeão, mas a gente pode dizer com toda certeza que está muito distante do quarto colocado, já está classificado para a Libertadores. Para a Libertadores, eu acredito que matematicamente a gente já... porque o Corinthians está com 67 pode ser que pontos. Faltando alguma coisinha, mas... O Santos está com 49, que é o quarto colocado. Então, eu acredito que já está classificado para a Libertadores. E vai disputar a Libertadores direto, não vai ter para a Libertadores. Então, eu pergunto a você, quando é que vocês vão sentar para ver o que o elenco precisa? A comissão técnica já vem se reunindo e conversando 2016. Eu aqui não tomei conhecimento ainda, eles estão vendo lá posições que são necessárias e quais jogadores nessa posição que o Corinthians está carente e quais são os jogadores que eles pretendem. Então eu acredito que mais uma semana aí eu vou sentar com todo mundo para tomar ciência disso, para a gente já começar a fazer o trabalho comercial e contatar, enfim, para poder negociar esses jogadores que a comissão técnica está pedindo. Na sua vontade, você gostaria de ter que nem foi o Ronaldo Fenômeno, um grande nome, ou você acha que o Corinthians é um time que precisa de pegar revelações e apostar nas revelações? Eu acho que os dois, Chico. Eu acho que o Corinthians mostrou ao longo do tempo que esse negócio é bom, de você trazer um jogador com pouca idade, de um clube um pouco mais sem expressão, traz para o Corinthians e ele acaba virando um grande jogador. Tivemos grandes exemplos aí disso e o Corinthians também precisa de um grande jogador. Eu acho que as duas coisas fazem o equilíbrio perfeito ao Corinthians. Presidente, ainda com relação a esse encontro que o Flávio perguntou, só não aparece na foto porque você não estava lá, evidentemente, mas como presidente do Corinthians, o senhor tem um balanço daquilo que foi conversado com o Andrés, com empresários que estavam lá, com o Pato? Qual foi o balanço do jantar? O balanço do jantar é muito simples, Vanderlei, porque é muito fácil falar, eu vou vender o Pato para cá, para lá. Se o jogador falar que não quer ir, vamos nós joga onde quer. Perder energia, perder tempo, vamos dizer assim, se ele não está disposto a sair do país. Então a ideia foi essa, o Kia conversou com ele, os empresários, o Andrés também foi, ele se mostrou solícito a poder jogar
num país no exterior. de futebol legal. Na Alemanha, né? Parece que é o Dortmund. Pode ser a Alemanha, pode ser a Itália, pode ser a Inglaterra, pode ser qualquer desses centros que tenham futebol legal, ele se colocou à disposição que vai. Então, tem 25 milhões de euros fixado 25 milhões de euros. É dinheiro pra caramba. 25 milhões de euros, mas aí o Corinthians não abre mão, coisa... É difícil ele falar não abre mão, porque uma negociação não é, mas o valor é 25 milhões de euros. Mas ele está só confirmando. Lá continua 25. Roberto, então essa resposta foi ótima, porque ele está ótima no sentido de confirmar a informação anterior, que já faz alguns meses, ele dizendo que ele gostaria de voltar para a Europa. Ele quer disputar Champions, o que ele fala toda hora. É o que ele falou. Então confirma-se essa informação. Não vamos esquecer que o Pato, ele é um grande jogador, nunca falei diferente disso. O fato de não ter jogado no Corinthians não o faz ser perna de pau. Claro. E ele só tem 26 anos de idade. Sem dúvida, sem dúvida. Godoy. Opinião pessoal. O Pato não joga nada, presidente. Se jogasse alguma coisa, o Corinthians ficava com ele. Uma coisa, por que o Andrés continuou com tanto poder? Não tem poder nenhum. Ele é superintendente do futebol. Qual é o poder? Por que ele é superintendente do futebol? Porque eu quis. Posso, como presidente, nomear quem eu quiser. Claro. Isso é um direito que cabe a mim. E eu tenho total confiança nele, por isso que eu o coloquei. Eu não preciso ficar perguntando para todo mundo quem que eu tenho que colocar. Isso é decisão minha. Ele manda mais do que você ou decide mais do que você? Não manda mais que ninguém. Não? Ele manda no pedaço dele lá, como eu mando no clube. Divido com todo mundo. Não existe mandar. Vocês gostam de falar que ele manda, que ele manda. Desculpa, mas é verdade. Não, eu Vocês não gosto de falar que ele manda. Gosto. Todo mundo, não é só você, não. Todo mundo. Eu não gosto de falar que ele manda, não. Todo mundo. É que ele passa a impressão de que ele manda. Isso é falta de respeito com o presidente do clube. Por isso que eu estou perguntando para você. Fizeram isso nos 3 anos do Mário. Por isso que eu estou perguntando para você. Ninguém manda em lugar nenhum. Ele não mandava. Ninguém manda. O Mário tirou o poder dele. Godoy, eu explico para você. Ninguém manda em lugar nenhum. Cada um tem a sua responsabilidade, cada diretoria tem o seu diretor. Cada diretor é responsável pelo que faz. Tudo nós conversamos, tudo se analisa e tudo se resolve. É assim que funciona o Corinthians. Então, por isso que eu tô Lá não perguntando, existe ditadura. Por isso que eu estou perguntando. E a partir de agora, com a tua resposta, eu vou dizer que quem manda é você, não é mais o... Sempre foi o presidente, não o Roberto. Quem manda é você. Em qualquer regime presidencialista, quem manda é o presidente. E por que a empresa que administra o sócio-torcedor ganha 50%? Ganha 50% porque o contrato já está feito. Porque quando foi iniciado esse projeto, todo investimento feito, que o Corinthians não pôs R$1, foi feito pela empresa. Então você tinha que dar um tempo para essa empresa pegar o dinheiro de volta de todo investimento que foi feito em sistemas, em TI, em tudo. Esse contrato já está para terminar, já estamos em negociação com a empresa para se mudar o contrato, não tenha dúvida. Telespectador mandando perguntas aqui, querendo saber se é verdade que o Borussia deu 100 milhões de reais pelo Pato, que é o Bruno Pereira aqui perguntando para o Roberto. Seria os 25 milhões de euros, né? Olha, se tiver dado, vai ser vendido, mas... Se tiver, o presidente vai largar o programa, vai levar ele para o aeroporto. Já vai agora, Você mandou para o endereço errado, quero passar o endereço certo. Por favor. E que dia vamos buscar o Tevez. Gente, o Tevez lá. Olha, o Borussia Dortmund não tem 25 milhões de euros, não tem essa bala toda. Não tem. E se chegar se tivesse também não ia gastar nesse jogador. Pode ser até que gaste, mas não tem essa bala toda. Se tivesse não ia gastar nesse jogador. O Bayern, por muito menos, comprou o Lewandowski. Ele não tem. Mas, Flávio, a gente fala 25, 27 como se fosse pouco dinheiro. Eu concordo, é muito dinheiro. Mas eu não lembro se li ou se ouvi, a participação de um time, só participou da Champions League de 14 e 15, recebeu 27 milhões de euros. Eu sei, é verdade. Não, isso tem muito. Participação na fase de chave, que não vingou, e 27 milhões de euros. Maior do que o que é campeão aqui na Libertadores. É um negócio impressionante. Mas é que eles têm o negócio de definir verba para uma coisa e para outra e tal. 25 milhões de euros. E não tem desvio, né? Teoricamente, né? Porque já meteram o presidente do Bayern em cana lá. Também. Então, mas lá quando desvia, vai pra cadeia. Aqui não. Presidente, Bruno Zaniboni, São Paulo, pergunta se a Arena está dando lucro ao clube ou se está se pagando com a renda. E o Bruno Pereira pergunta do contrato do Ralf, se vai ser renovado ou não. O Ralf nós já sentamos, conversamos, estamos aguardando para fazer a segunda rodada de conversa, mas duro de convencer mas está bem, mas eu converso com o Ralf, está bem andado, o Ralf
faz parte do patrimônio do Corinthians. Mas e a dívida jogador... com os empresários? Essa é outra coisa, não é com o Ralf, aí é outra coisa. É possível a renovação independentemente do acerto? Independente disso. E o estádio, o clube ainda não está tirando nenhum dinheiro, porque todo o dinheiro que o estádio arrecada fica para pagar a conta do estádio. Ô, Roberto, me diga uma coisa, 10 segundos, Chico, eu só queria perguntar com relação ao contrato. A contrato só. Não, o que você falou de contrato é na linha do contrato. É melhor para o presidente do clube renovação por um ano com o jogador de futebol ou por mais de um ano? É só isso que eu queria saber. Olha, cada um tem uma maneira de enxergar. Eu me conheço e as pessoas com quem eu lido todo dia lá, os atletas, também me conhecem. Então, nesse grupo, eles não têm problema nenhum comigo se eu quiser fazer de um ano, porque eles sabem que o que eu falo, eu seguro. Eu acho que, dependendo do atleta, dependendo da situação de quem é, você pode até fazer um contrato maior do que um ano. Mas... dependendo, eu gosto de devagarinho, é um ano. Fazer um ano, no máximo 2 anos, porque eu acho que você fica um pouco mais resguardado para qualquer outro tipo de problema, até pelos momentos que a gente vive financeiro, não só do clube, como do país inteiro. Eu acho que a gente tem um pouco mais de precaução para fazer as coisas para o clube, é um pouco melhor. Roberto, eu estou percebendo que você está mais tranquilo. Você está mais tranquilo porque está conseguindo pagar as dívidas do clube, porque quando você assumiu, corriam por fora que o Corinthians estava devendo 350 milhões. E que você, no final do seu primeiro mandato, ficaria feliz se a dívida caísse para 200. Não, mas não paguei 150. Não, mas não pagou 150. Mas pagou o suficiente para deixar você mais tranquilo. Nós estamos... continuamos com dificuldades, continuamos apertados, vamos dizer assim. Nós não estamos nadando em dinheiro, de forma muito pelo contrário. Mas a gente está procurando saldar todos os compromissos que já estavam assumidos e vencidos. Toda a parte de jogadores eu já paguei todo mundo, hoje não tem nada atrasado mais com ninguém. Ainda tem alguma coisa no clube em atraso, alguma coisa de comissão de 2013. De 2013, de 2014, alguma coisa, mas que acredito eu que até o fim do ano, inclusive por Tite, inclusive até o fim do ano está tudo pago. Até o fim do ano eu consigo tirar isso da frente e colocar o clube numa situação um pouco melhor para o ano que vem a gente começar a pegar uma retomada de tempos melhores. E a cota do estádio, você está pensando ou já fez aumentar o prazo para pagar? Isso nós estamos solicitando na Caixa agora, porque o contrato da Caixa nos dá o direito de pedir mais alguns anos de carência e a gente está, apesar de estarmos pagando mensalmente, a gente está pensando em fazer isso sim. Aí diminui o valor da parcela? Não diminui. Muito pelo você só para de pagar. Breca, se o pagamento começa a se pagar, se for um ano, daqui um ano você começa de novo. Essa não é aumentar o prazo, então, é só segurar um pouquinho. Por enquanto não. Também o contrato, se você precisar disso, o banco também faz, não tem problema nenhum. O que a gente quer é dar mais uma 6 meses, no pagamento. Um ano seria o... Para dar uma respirada. Um ano e pouco para dar uma respirada. Aí você pega o dinheiro os juros do BNDES, ele não é tão salgado como é os juros de mercado e a gente acaba tendo alguma compensação financeira por conta disso. Aí esse dinheiro vai para o futebol, é isso? Não. Isso não, o dinheiro das não pode, tem que ir para o fundo. Você para de pagar. Não, vai para o fundo, independente disso. Ele então reforça o caixa. Isso. Okay. Ô, Roberto, me diga uma coisa, é verdade que desde que a Arena, fez um ano de Arena já, desde que inaugurou da Copa do Mundo para cá. Mas o Corinthians pegou a Arena depois da Copa. Desse tempo para cá faz um ano. É verdade que o Corinthians arrecadou já 100 milhões de reais? Todo mundo faz essa conta pela soma do... Quando o placar anuncia lá 2,5 milhões, sendo que aquele valor é o valor bruto. Ali você tem que tirar toda a despesa do jogo. Então, aquele valor, para as pessoas entenderem, tem os impostos. Aquele valor anunciado, 2 milhões de renda, líquido, é mais ou menos a metade. E fora isso, você tem toda a despesa da Arena. A Arena é uma empresa, tem funcionários, você tem segurança, você tem limpeza. Então tudo isso sai tudo desse dinheiro, né? Roberto, estão pintando ligas aí, já tem aquele sucesso maravilhoso que é a Liga lá do Nordeste, né? A Lampions League, que é muito legal. Tem a Liga Copa Verde, que também é uma liga lá do Norte. E agora está surgindo essa Liga Rio Minas. Sul-Rio Minas, né? Isso. O que você pensa disso? Olha, Flávio, eu não sou contra, acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser, só que o
O Corinthians foi convidado, eu falei que não iríamos participar. O Corinthians é a favor de uma liga, sim, mas de uma liga que abrange todos os clubes. Isso sim, o Corinthians é a favor. Agora, a liga, para jogar um campeonato assim, o Corinthians não é a favor disso, não. Como é que é a sua ideia? Uma liga, vamos dizer... Uma liga, tira da CBF e monta uma liga. É isso aí. Você gostaria, você acharia legal isso? Gostaria, bastante. E por que não se faz? Porque falta a união de todos para que isso aconteça. União ou liderança? Acho que os dois. Porque se a gente for olhar, a CBF, ela faz contrato com patrocinadores para o campeonato, onde seria nosso. Isso. E até concorrente, se você fizer a liga, você pega para você. Isso. As transmissões já são, tá certo? A transmissão não passa pela CBF, mas todos os patrocínios seriam nossos. Aí a comissão de arbitragem, você que vai comandar, deixa a CBF cuidando da seleção. Então, eu sou a favor que uma liga tome conta do futebol brasileiro. Seria espetacular para o Brasil. Flávio, isso é importante, viu, o Chico e para o Godoy. Claro que eles sabem, mas é bom que o telespectador saiba disso. É verdade, a seleção tem 15 patrocinadores, a CBF tem 15 patrocinadores. Sobram patrocinadores para a seleção brasileira e grandes patrocinadores, grandes empresas. E falta para os clubes. E essas empresas não podem patrocinar os clubes. Na realidade, elas não podem patrocinar o clube porque eles estão fazendo com a CBF. Agora, tem muita empresa que acaba fazendo com a seleção brasileira porque ela quer participar do futebol e ela não quer pôr na camisa de um clube só. Porque às vezes são produtos que são consumidos por todos os torcedores e eles têm algum receio de que você coloque isso na camisa do Corinthians e o palmeirense, o São Paulino, acaba não consumindo esse produto. Então existe essa situação e a situação que é por contrato que ela não pode participar de nenhum outro clube só da CBF. Mas é muito doido a CBF ser contra que vá dinheiro para os clubes, né? É concorrente. O clube é concorrente. E não vamos esquecer que a seleção brasileira, que no caso é o que está sendo patrocinada, é com o meu jogador. É isso que eu estou falando, é concorrente. Paulo, o jogador são os nossos jogadores. Mas é uma coisa tão maluca isso. Os clubes, eles estão perdendo. Todos os clubes estão perdendo. Cedeu. Todos os clubes estão perdendo. Todos. É claro. Corinthians perde, Flamengo perde, a Ponte Preta, todos perdem. Sim. Por que não se une? O que é? Orgulho? É o quê? Não sei também, eu não sei te responder. Eu cheguei no futebol há pouco tempo. Tem gente que já está lá há 40, 50 anos e fala a mesma coisa, porque não consegue, ficam bravos porque cria-se grupetos, enfim. Eu acredito que num futuro próximo isso vai acontecer, porque o futebol tá mudando bastante, as pessoas estão mudando. Eu tenho acompanhado alguma coisa, que faço parte dessa comissão dos clubes na CBF, essa comissão nova que é estatutária, que foi criada, votada pelos clubes, enfim. E eu vejo... Esse pode ser um embrião, né? Pode. Porque hoje a gente nota a CBF muito enfraquecida. A figura do presidente, que tem toda essa... Da mesma forma que ela está enfraquecida, ela está muito incerta, né? Exato. Ela está incerta. E talvez aí possa aparecer o caminho. Era diferente do momento que o Ricardo Teixeira mandava pra caramba, ia pra lá, pra cá e tal. Hoje a gente nota que a CBF está tão enfraquecida que a seleção brasileira joga numa terça-feira, numa quinta-feira. Quando antes ela impunha horários, ela impunha tabela. Eu posso falar uma coisa pra você? Né? Eu não tô aqui para defender ninguém, não é meu papel. Eu defendo o Corinthians e o resto... Claro. Não estou preocupado. Mas as poucas vezes que fui à CBF... que foram 3 ao longo da minha vida, entrei 3 vezes na CBF, isso não é orgulho nenhum, nem desmérito nenhum, estou só fazendo Provavelmente você foi lá defender o seu clube. Muita coisa que eu vi lá eu gostei. As pessoas que estão compondo, os executivos que lá estão hoje compondo a CBF, na área de marketing, na área de competições, os cursos que eles vêm ministrando lá para as pessoas dos clubes, é um negócio que eu não tinha ciência se isso existia no passado, eu não sei te responder. Eu sei que eu vi muita coisa boa na CBF também. Vi bastante coisa evoluindo por essas novas pessoas que lá chegaram, com pessoas que vieram do mercado, que não tinham visto em futebol, não eram do futebol, pessoas que estão agregando e bastante futebol também. Por isso que eu falo para você que, na minha visão, num futuro próximo, o futebol vai dar uma mudada. Mas isso ainda não foi sentido, né?
Talvez para o lado externo não, mas se você perguntar aos clubes, você já vai ouvir uma resposta igual a minha, de acredito de mais gente. Chico. Meu querido Roberto Andrade, vamos supor que acabe o Campeonato Brasileiro e o Corinthians seja realmente campeão, como tudo leva a crer. E aí o Dunga cai e a CBF resolve levar o Tite. Não fala isso, que as palavras têm força, Chico. Sim, eu só estou perguntando. Mas olha, essas palavras elas são mais ou menos naturais, hein? A coisa tá, é uma coisa caminha-se para isso. Não, você há de convir comigo. O Tite, na verdade, esse Corinthians que está para ser campeão brasileiro é o Corinthians 2. O Corinthians 1 foi aquele que foi eliminado. Mas nós vamos torcer pro Dunga. Vamos torcer pro Dunga. Tá, vamos torcer pro Dunga. Vamos supor que os caras cheguem no Tite. Vamos supor. E cheguem no Tite e falam, Tite, ele ganha. Chico, só em cima disso, é natural o Corinthians ser campeão, como é natural o Brasil perder da Argentina. Então, quer dizer, as duas coisas estão caminhando, mas vamos lá. Aí chega lá e fala assim, Tite, chamado na CBF. Aí eles vão lá e dão 3 vezes mais pro Tite que você está pagando. Eu acho que o problema não é nem o dinheiro. Não é nem o dinheiro. É uma... Como é que eu vou responder para você? Primeiro que é um fato completamente... Só cabe ao Tite responder. O presidente do clube não participa em nada e nem quero participar de dividir um assunto desse, que isso porque eu jamais posso pedir para um treinador que todo mundo quer chegar ao topo da carreira da pessoa, é a seleção brasileira. Então eu não tenho o direito de falar não vai, e se for perguntado também não responderei. Ele tem que tomar essa decisão isolada, ele com a família dele, não dá para falar nada. Eu sei do potencial dele, sei da pessoa que ele é. Garanto a você que, como hoje nós estamos muitíssimo bem servido com o trabalho dele, o Brasil também estará muito bem servido com o trabalho dele. Roberto, mas veja que coisa maluca. Por exemplo, o Tite hoje vive talvez o maior momento da vida profissional dele. Né? Ele é um técnico espetacular. Se o Tite trabalhasse na Europa hoje, ele trabalha num clube, o Corinthians hoje, ele equivale hoje... Cada um com a sua proporção. Um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique, não é isso? O Corinthians, em termos de Brasil, países, cada um no seu patamar, com a sua direção. É o time de alto, o auge do continente. Muito bem. América do México. Os times da Europa, para os treinadores de lá, eles são mais importantes do que as seleções. É impossível Portugal levar Mourinho. É impossível a Espanha levar Guardiola. Não tem, eles trabalham, a cabeça lá é diferente, eles levam a seleção, eles vão para a seleção depois. Mas você não acha que isso se deve ao fato deles também nunca terem ganho a Copa, serem coadjuvantes em quase toda a história da Copa do Mundo, e o Brasil, diferente disso, é o maior vencedor? Não, eu acho que não é por isso? Não, eu acho que não, porque, por exemplo, mesmo hoje, por exemplo, o técnico da Alemanha, sempre é um técnico coadjuvante. Você não consegue levar... o top do clube... O problema, o clube é muito mais... Hoje o clube é muito mais importante que a seleção para eles. É até mais inteligente. Mas qual é para você? Então, e aí no final de carreira o cara vai. Você não acha o Joaquim, nosso querido Joaquinzão, bom treinador? Ele é, mas olha só, veio o Klinsmann, que era um técnico, começou praticamente a carreira lá, e o auxiliar técnico dele é o Joaquim Low, que foi promovido na sequência. Não é o técnico de ponta. Pô, o Klopp, por exemplo. Acho que lá eles criam um técnico da seleção. Isso, exatamente. Porque o técnico top de linha, ele não vai. O clube é muito valorizado. O que eu quero dizer, inventando o processo, é que o clube é muito mais valorizado do que a seleção. Vocês acham que aqui existe a possibilidade, vocês trabalham no futebol muito mais tempo que eu, tenho mais experiência ainda, porque no passado o treinador era convocado, ele era de um clube. Isso. Ele ia para a seleção, trabalhava e retornava ao clube. Dividia. Vocês enxergam que existe a possibilidade disso acontecer novamente? Nesse momento, para mim, né? Nesse momento, não. Na minha cabeça, Roberto, o que eu acho é o seguinte, o clube, eu acho que os nossos clubes, eles estão pouco valorizados. Eu acho que a gente valoriza muito a seleção e menos o clube. Eu acho que nós criamos um processo inverso, sabe? Eu acho que, na verdade, nós temos que começar a valorizar mais o clube. E não precisa desvalorizar a seleção, não é isso? Sim. Mas valorizar mais o clube, sabe? O Corinthians, como o Barcelona, como o Real, o cara não troca o Barcelona pela seleção. O grande objetivo do cara é dirigir o Barcelona, é dirigir o... É o que eu estou falando, é impossível a seleção de Portugal contratar o Mourinho. É impossível a seleção da Espanha contratar o Guardiola. E deveria ser impossível para a seleção brasileira contratar o Tite.
Porque o Corinthians é o Corinthians, caramba. E se você fizer uma pesquisa aí do torcedor do Corinthians, perguntar, você prefere que o Corinthians ganhe o Campeonato Paulista ou a Seleção Brasileira ganhe o Campeonato Mundial? O cara prefere o Paulista do que o Mundial. Pergunta pro Chico aqui. Não, mas é lógico. Nós vamos valorizar mais o clube, Agora, sabe? Acho que o nosso clube está muito desvalorizado. Essa pergunta que o Roberto Andrade fez para nós, aqui jogou essa pergunta na mesa, eu sou favorável, sim, a seleção não ter um técnico exclusivo e o melhor técnico do momento ser o técnico da seleção brasileira e continuar no clube. Mas aí convoca um jogador, já cria aquela dificuldade, é complicado. Eu particularmente... O que você está falando não está errado, eu não acho uma bobagem. Até o Vanderlei costuma falar que o técnico enferruja e tal. Eu acho que o técnico... O que eu acho é o seguinte, sinceramente, nós estamos levantando a bola do Tite aqui pela competência dele. Mas eu entendo que se o Tite for para a seleção, ele vai enferrujar. Técnico da seleção brasileira... Não, mas se for exclusivo, mas continuar no Corinthians não. Não, eu sei, mas então, mas eu entendo que isso é inviável, mas vamos tirar o Tite da frente, vamos colocar qualquer treinador, qualquer treinador, Marcelo Oliveira, vai para a seleção brasileira, vai enferrujar. É o cara... Se ficar só lá. Ficar só na seleção. Mas não tem jeito, Chico. Sabe por quê? É isso que o Flávio falou. A pressão é forte. Vai ter que convocar quem? Ele não vai se sentir livre. E é uma coisa muito engraçada que até o jogador pode ficar emburrado, não me convocou. O técnico exclusivo da CBF deveria levar, numa situação emergencial, por exemplo, a seleção não treina. A seleção não treina. Ela chega um dia e joga no outro. A seleção não treina e o técnico não trabalha. Mas a seleção não treina. Então, técnico de uma seleção que não treina. Tinha que levar meio campo. Qual é o melhor meio campo do Brasil hoje? É o do Corinthians? Eu levo o meio campo do Corinthians. Lógico. Entendeu? É uma coisa mais inteligente. Leva a engrenagem. É lógico. Qual é a dupla de ataque que funciona? Antigamente era assim. Eu levo. Ricardo Oliveira, mais alguém. É que hoje o que nós temos no Brasil? Olha como é maluco isso. Ou nós temos jogador muito velho ou jogador muito novo, né? O menino aparece, ele vai embora. Ou o jogador que já está consagrado de volta, tipo o Ricardo Oliveira. Os próprios jogadores do Corinthians, os grandes jogadores, o Jadson e o Renato Augusto, vieram e voltaram, né? O próprio Pato que foi citado. Eu acho que nós precisamos dar, sabe, o próprio Elias. Nós temos que valorizar mais o clube, sabe? Eu acho que precisa parar com essa coisa de a seleção. O Corinthians é o Corinthians, o Flamengo é o Flamengo. Eles é que arrastam o público. A seleção brasileira, não podemos esquecer, Brasil e Chile, um jogo maravilhoso, sensacional, perdeu para a novela da Record, em audiência. Não podemos esquecer isso aí. Os 10 mandamentos. Pois é. E uma novela maravilhosa. Mas quando se poderia imaginar isso? A brincar com Moisés. Pois é. A brincar com quando Moisés. se imagina... Quando é que se brincar com Moisés. Então, tá na hora da gente começar. Futebol não gosta de futebol. Quem não gosta de futebol, não gosta de futebol. Eu sei, mas um jogo do Corinthians hoje tem o anticorintiano e o corintiano. A seleção hoje ela gerou uma indiferença. Para secar e outros assistem para torcer. Hoje, sabe, gerou uma certa indiferença. Eu não sei, eu acho que nós temos que começar a repensar essa coisa, sabe? Valorizar mais o clube. Sabe, o clube, a tal ponto do técnico falar, não, seleção eu vou depois, agora eu vou ficar no meu clube. Ô, Flávio, não, ainda não, mas eu estou propondo isso, sabe, Roberto? Flávio, hoje não vai falar mesmo. Eu estou apostando muito, eu acho que vai valorizar bastante esse finalzinho de ano, a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, você tem aí o Palmeiras e Fluminense, o Santos e São Paulo, que realmente é uma coisa muito legal de você ver e de você assistir. Eu particularmente acho isso. Eu acho que isso vai dar um up, vai dar uma subida, né, nessa conjuntura do futebol. Que o Campeonato Brasileiro está praticamente resolvido. E agora, campeão da Copa do Brasil? E eu tenho aqui um questionamento aqui, Flávio Prado, do nosso telespectador, o Roberto Pompei. Ele questiona o presidente Roberto Andrade o seguinte, que ele está indignado com os ingressos do fiel torcedor que foram colocados à venda esta semana, que não são para os próximos 3 jogos, só um é nos próximos 3, né? Que é para o Brasileirão do Campeonato em Andamento, que os outros 2 são para o Paulista de 2016 e que ele acha isso um absurdo, que como que pode o torcedor que está focado agora se interessar por jogos do Paulista de 2016. Mas acho que isso é uma estratégia de marketing, não é? Da forma que ele mandou o e-mail criticando, só para avisá-lo, a gente respeita a crítica dele. Nós recebemos inúmeros e-mails dando
parabéns, a iniciativa do Corinthians já está fazendo isso, porque todos sabem que o número do sócio, do fiel torcedor cresceu muito. Isso. E as dificuldades para se ter o ingresso na arena, a capacidade, ela não é sanfona, é sempre a mesma. Então a gente já está se antecipando para as pessoas irem adquirindo para poder assistir o jogo. Atualmente são quantos fiéis torcedores, presidente? 130 mil. E a expectativa de vocês para o ano que vem? Nós estamos crescendo, estamos em evolução a cada mês. Só que aí também tem uma reclamação aqui do Adilson Tadeu, que é Se nós somos 30 milhões de torcedores... 30 milhões, então. O Adilson Tadeu é lá da Moca e ele fala o seguinte, que ele tenta comprar os ingressos por vários jogos, então ele pede para eu aproveitar que o senhor está aqui, porque ele já reclamou diversas vezes com a Omnisis, né, que é a empresa que administra lá o site do Fiel Torcedor, mas que normalmente o site, quando abre para os demais sócios, abaixo de 42 pontos, fica travado, desloga, não finaliza a compra. E aí ele reclama aqui, dá o nome das pessoas que atenderam ele. Como que pode o site não atender tal demanda? Eu mandei um e-mail na ouvidoria do Corinthians, abri um registro. Então eu faço um pedido a você que tenha força e a forma para que isso chegue aí e seja resolvido. Afinal, o senhor é o presidente do Corinthians. Por favor, ele pede aqui o Adilson Tadeu. Eu aqui agora não posso resolver nada. O que eu posso pedir para você depois anotar o e-mail dele para mim, que eu vou levar e vou pedir para alguém entrar em contato com ele para a gente tirar essa má imagem dele, porque infelizmente o site a gente sabe que pode ter algum limite, eu não sei tecnicamente acessos, né? O que aconteceu, mas me dá o e-mail dele que eu vou pedir para que se entre em contato com ele, se tem o telefone dele aí, alguma coisa, para a gente conversar com ele e poder explicar melhor. Meu caro Roberto Andrade, quero agradecer pela sua presença conosco. Obrigado. O Roberto é um cara, ele até tem coisa que a gente deve contar que eu acho que é legal, é bacana até para o convidado. Ô Roberto, você não vai no programa? O Roberto falou, cara, o único dia que eu reservo para a família é domingo à noite. Por causa do e aí ele falou, eu falei, Roberto, dá uma horinha pra gente. Então, mesmo caso do Dorival, né? É difícil, o cara tem dificuldade. E aí o Roberto veio hoje com a gente está muito feliz. Estava marcado faz tempo, a gente não marcou no dia que o Corinthians abrisse 8 pontos de vantagem. Mas foi legal que acabou dando tudo certo. Mas quero agradecer também a presença de todos aqui, parabenizar o Dorival pelo grande trabalho que vem fazendo na frente do Santos também. E estou à disposição de vocês, assim que for convidado, estarei presente aqui todas as vezes que me requisitarem aqui. Presidente, volta Carlito Teves. Guarda isso na sua cabeça. Vamos com calma. Vamos com calma.